Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Clube do LCA. Thiago Serafim falando aqui, o host responsável pela Hub Clube do LCA. Bom, como vocês já viram na semana anterior, voltamos com o podcast, voltamos com tudo nesse mês de junho para fazer um segundo semestre ainda melhor de 2026. E hoje eu quero trazer para vocês um tema que eu diria que é um dos temas ainda pouco debatidos, visto a relevância dele na reabilitação do ligamento cruzado anterior. Eu quero trazer para vocês a diferença entre Return to Sport e Return to Performance. Então, diferença, eu vou chamar o Return to Sport de RTS, que é o retorno ao esporte, e vou chamar o Return to Performance de RTP. Então não confundam, tá? Para quem às vezes pesquisa na literatura, RTP com Return to Play, não confundam, tá? O Return to Play ele deve ser confundido com o Return to Sport. Então muitas vezes a gente vê RTP ou RTS como siglas. E deve ser, só que eu vou trazer o RTP aqui nesse episódio como Return to Performance. E a gente vai entender um pouco as diferenças desses assuntos. Bom, antes de mais nada, não deixe de se inscrever no canal, de compartilhar, de dar o like, ativar o sininho e de ir lá no Instagram, se você ainda não segue o Clube do LCA, e passa a nos seguir, @Clube do LCA, tá na descrição também desse episódio. Um detalhe interessante é que nesse segundo semestre o Clube do LCA vai vir com muitas novidades, especialmente novidades também lá pelo Instagram, um canal onde a gente quer usar cada vez mais como um canal de notícias e de informações para vocês. Bom, vamos lá, vamos pensar o seguinte, tá? Um atleta voltou a jogar, então ele está recuperado, certo? Não necessariamente, talvez não, porque na verdade existe uma diferença enorme entre retornar ao esporte e retornar à performance. E talvez, como falei para vocês, essa seja uma das discussões mais importantes na reabilitação esportiva ligada à lesão de LCA que a gente deveria ter. E hoje eu quero trazer justamente sobre isso. O que é o RTS, Return to Sport, o que é o RTP, Return to Performance, por que muitos atletas voltam sem realmente estarem prontos e como isso pode influenciar no risco de uma nova lesão ou no desempenho desse atleta. Então, começando falando sobre o que é o RTS, Return to Sport. Tradicionalmente, o retorno ao esporte ele era visto de uma forma muito simples. O atleta voltou a treinar ou competir, ele retornou. Só que, na verdade, existe uma grande diferença entre o atleta voltar a treinar, o atleta voltar a jogar e o atleta voltar a performar. Talvez você tenha em mente aí algum atleta que voltou a jogar depois de uma lesão muito séria, mas que ainda não conseguiu performar. A gente pode ter vários casos, posso citar vários casos, talvez o mais recente ligado ao LCA, mais comum seja do Neymar, talvez seja do o Éder Militão. Então a gente tem alguns casos que a gente pode usar como referência para entender a performance desses atletas, o quanto que ela caiu ou não. E existe, uma diferença entre o retorno aos treinos, o retorno aos jogos e a capacidade plena desse atleta. Não falo só de capacidade plena técnica, mas física mesmo, Um atleta que às vezes não tem uma sustentação física ainda considerável. Então, quando a gente pensa em retorno ao esporte, é algo que eu gosto de prezar muito com os meus pacientes, sejam pacientes presenciais, sejam online, e falo sempre isso para os meus alunos da mentoria também. Olha, a gente precisa enxergar o retorno ao esporte como um processo, não um marco. Tá? É um processo onde primeiro eu vou voltando aos treinos, depois eu vou voltando aos jogos, às competições, vou ganhando mais minutagem de jogos e competições e depois eu retorno à performance. Essa é a lógica. Então, até existem algumas imagens bem clássicas dessa transição gradual ocorrendo com os indivíduos, como que ela deve ocorrer. Return to train, Return to Sport, Return to Performance. Geralmente, quando a gente pensa em lesões de LCA, o Return to Performance, o RTP, vai ocorrer no ano seguinte do retorno. Então você pensa, o atleta voltou a jogar hoje. Estou gravando para vocês isso aqui no dia 12 de junho de 2026. O cara vai voltar a performar só em média daqui a um ano, na temporada seguinte. Não dá para esperar muito desse atleta logo quando ele voltar. Claro que há exceções. Não estou aqui para falar de exceções, tá bom? Então muitas vezes o atleta está pronto para o jogo, mas, cara, o corpo dele, o cérebro, a parte mental dele ainda não voltaram ao esporte completamente. E o que é o RTP,
O retorno de performance significa recuperar um nível pré-lesão, ou um nível compatível com as demandas competitivas daquele esporte. Como falei para vocês, é comum um atleta voltar, mas ainda numa intensidade reduzida, às vezes evita alguns movimentos, muda às vezes o padrão motor, perde a explosão muscular, perde potência, participa menos, né? Tem menos minutagem e apresenta uma queda estatística nos seus números, né? Menos assistência, menos gols, menos desarmes. Só que isso precisa, com o tempo, ir voltando para um parâmetro competitivo. E no esporte competitivo, né, não basta só o indivíduo estar disponível para jogar. Precisa, de fato, conseguir performar. E, de fato, esse retorno do P, esse RTP, ele precisa ocorrer de maneira gradual e contínua. É um processo. Eu vou dar um exemplo para vocês de como não fazer, tá? Inclusive, eu acho que tá aqui no canal. Eu gravei um tempo atrás, um período que fiz algumas lives, fiz uma live com um atleta que eu trabalhei, e que ele era atleta de futebol profissional, lesionou o LCA, voltou a jogar, acho que depois de 9 meses, e justamente no primeiro jogo dele, ele jogou como titular, 90 minutos. É uma aula do que não fazer. É basicamente uma aula do que não fazer. Geralmente, o que você deve fazer? Cara, vai voltar pro jogo? Vamos lá, primeiro o cara já vai ter algumas semanas de treinos. Voltou pro jogo? Joga 15. Voltou pro jogo? Joga 20. Joga 30. Joga 45. Joga 60. Joga 70. Depois joga 90. Geralmente é assim que ocorre o retorno gradual. Não colocando o atleta já nos primeiros 90 minutos. Expondo o atleta não diria nem só expondo a uma lesão, mas a parte técnica dele também. O atleta tá 9 meses sem jogar, cara. A parte técnica dele ainda não voltou 100%. Precisa também ter um momento de confiança para que esse atleta consiga performar, não só a falta de confiança em relação ao joelho, mas performar para dar um passe, para dominar uma bola, para ter confiança na parte técnica também. Isso também é bem importante. E o que a ciência mostra atualmente em relação a isso, né? A gente tem que pensar o seguinte: às vezes o atleta volta, mas às vezes ainda apresenta alguns déficits de força, de potência, de assimetria, de medo, déficit de confiança, né? Déficit de tomar decisão, alterações biomecânicas. Então veja que mesmo após a liberação, muitos atletas ainda apresentam alguns déficits importantes. Então isso mostra como é importante o monitoramento desse atleta após a liberação, após o RTS, para que de fato a gente vá monitorando e perceba quando que ocorre mais ou menos o RTP dele, tá bom? E é importante que a gente entenda o seguinte, cara, o tempo não vai garantir uma prontidão para o esporte. Testes isolados têm limitações. Eu tô falando de testes ligados à fisioterapia esportiva, né? Ligados a critérios para alto. Vou ter minhas limitações, não vou avaliar a parte técnica, isso não é para mim. E a gente precisa entender que o ambiente clínico é completamente diferente do ambiente esportivo. Eu diria para vocês que o maior problema disso é o retorno precoce, tá? Muitos aceleram demais o retorno, né, por pressão dos clubes, por inúmeros motivos, mas precisa, às vezes, entender um pouco em relação a isso. Então é um contexto que, às vezes, a gente não está acostumado. Para quem é do ambiente clínico, não tem muita pressão. Para quem é do ambiente de clínica particular, não tem muito esse ambiente de pressão. Claro, vai ter a pressão do próprio paciente, que às vezes quer voltar um mês antes para jogar algum torneio, algum campeonato, mas não é uma pressão assim como trabalhar em um clube. Só que acelerar isso traz pra gente alguns riscos, como uma segunda lesão, queda na performance e perda de confiança. Quero trazer para vocês como pensar nesse RTP de maneira estruturada, de maneira objetiva. Preciso entender de uma abordagem cada vez mais multidimensional. O atleta não é só o joelho, preciso pensar na força desse atleta, na capacidade física dele, como que ele foi nos testes funcionais, como que está a carga desse atleta, se eu estou fazendo uma exposição progressiva, se eu estou avaliando a tomada de decisão desse atleta, se eu percebo que ele tem confiança, faço as avaliações com ele de confiança, faço as avaliações com ele da parte psicológica. E claro, eu preciso pensar na especificidade desse atleta, para que ele vá cada vez mais se readaptando ao estímulo principal dele. Mas na prática, o objetivo da reabilitação não deveria ser apenas colocar o atleta de volta ao campo. Um dos nossos principais desafios são competir, confiar, sustentar a performance
e permanecer saudável após o retorno. Esse é um dos nossos principais objetivos com os nossos atletas. Esse é o nosso principal objetivo com os nossos atletas, fazer com que ele construa essas valências em relação ao seu joelho, em relação ao seu esporte. E galera, voltar à performance não significa necessariamente o final da reabilitação. A gente precisa atuar de maneira preventiva, não esqueça disso. Se você já tem uma lesão de LCA, as suas chances de ter uma segunda lesão é maior do que quem não teve. Previna-se, por favor. Bom, se esse episódio fez sentido para você, compartilha com alguém da sua área ou do seu esporte de alto rendimento e manda uma mensagem pra gente lá no Instagram, @Clube do LCA, dizendo qual tema você gostaria de ouvir nos próximos episódios. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.